Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit, Camila. E o Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. Olá, Voit. Olá, Campbell. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver então o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro, parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno de 32 graus. A umidade do ar varia de 30% a 85%. Camila, as notícias hoje estão mais quentes, né? Como é que circulam as notícias hoje nos jornais? Pois é, ontem foi um dia bem tumultuado. Toffoli salva o Supremo. Liminar de Marco Aurélio previa a libertação de Lula e de mais de 1.000 presos ou condenados em segunda instância. Esta é a terceira crise no STF. Consulta feita por petistas junto a militares previa crise no país se Lula fosse solto. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro não comparece para prestar depoimento sobre movimentações financeiras suspeitas. STF rejeita pedido de habeas corpus de João de Deus. E Bolsonaro faz primeira reunião com sua equipe de governo, mas todos saem sem dar declarações à imprensa, inclusive o futuro presidente. Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em baixa de 0,01%, cotado a 3.872. E a Bovespa também operou em baixa de 1,08%. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre política, novo governo, o sistema S e principalmente sobre o Sebrae. O nosso convidado especial é o atual presidente do Sebrae, Afif Domingos. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. O Direto de Brasília está recebendo hoje o presidente do Sebrae, Afif Domingos.
Mas não devemos esquecer que é um ex-candidato à presidência da República, defensor do imposto único, das micro e pequenas empresas e um dos mais experientes políticos brasileiros. Doutor Afif, bom dia. É uma satisfação recebê-lo novamente aqui no nosso Direto de Brasília. É um prazer, Voit, Carlos, é um grande prazer. Muito obrigado. Vamos falar, presidente, primeiramente sobre o SEBRAE e depois a gente fala sobre política. Que avaliação, nesse caso, o senhor faz da sua gestão? Quais os avanços? Como é que o senhor deixa a entidade para o próximo, presidente? Olha, a entidade ela já vinha bem, né? Ela tem uma posição muito firme em termos da assistência à micro e pequena empresa. Agora, a nossa gestão se voltou muito para a melhoria de ambiente de negócios. Porque não adianta você fazer um belo trabalho de acompanhamento das ações de pequena empresa se o ambiente de negócios é hostil a ela, né? Então, desde que eu assumi o Ministério da Micro e Pequena Empresa e quando ele foi extinto, passei a presidência do SEBRAE para continuar o trabalho. Foi um trabalho muito grande de modificação da legislação para poder atrair um número muito maior de micro e pequenas empresas, porque a interpretação que a Receita dava, ela escolhia quem podia estar no Simples, quem não podia. E isso é determinação constitucional, lá fala que é para todos. Então nós fizemos a universalização do Simples. Vocês, jornalistas, por exemplo, não podiam estar no Simples, porque era atividade intelectual. Mas quem disse que isso não podia estar no Simples? A Receita. E que autoridade você tem para falar isso? Nenhuma. Portanto, a lei foi lá e definiu. Portanto, nós tivemos aí mais de 500 mil empresas que ingressaram no Simples, criando uma massa muito importante. Depois, várias modificações, inclusive o Crescer Sem Medo, porque nós tínhamos os degraus da legislação que a empresa ficava com medo de mudar de degrau, porque era uma pancada tributária muito alta, né? E nós corrigimos isso e criamos uma rampa de acesso suave, né, que entrou em vigor este ano, embora votado em 2016. E mais, procurando dar um foco maior na luta pelo crédito, porque pequena empresa não vê acordo de crédito, até agora. 84%. É difícil financiar pobre, né, sim, presidente? Sim. Então, até pelas exigências do Banco Central, e nós compramos uma briga boa nesse sentido, e tivemos no presidente do Banco Central, o Ilan, uma pessoa muito sensível. Então, estão aí as fintechs, isso tem um dedo nosso em termos de trabalho para você criar essa tecnologia de atendimento para acabar com esse custo administrativo dessas enormes estruturas do mercado financeiro. Depois você tem a empresa simples de crédito, que nós conseguimos aprovar agora na Câmara, né, por unanimidade, e só não votou no Senado ontem por causa das picuinhas de fim de ano, de orçamento, mas está lá prontinha para ser aprovada. E o que é? É o cidadão no seu município poder emprestar o seu dinheiro para atividade produtiva local. Isso é uma revolução, né? Então, com certeza. Todo esse trabalho foi um trabalho que nós fizemos e o SEBRAE, com a sua força mobilizadora que tem em todo o país, nós conseguimos emplacar. Então, eu acho que o saldo positivo é essa. Inclusive o MEI, né, presidente, está completando aí 10 anos. O MEI foi uma ideia que eu levei ao Lula em 2003. Né? Eu era presidente da associação, ele me deu a honra de ir na minha posse. Foi a primeira, ele tinha assumido em janeiro de 2003, a minha posse foi em março de 2003, e ele foi presidir essa posse. E ali eu falei, eu vou levar uma ideia. E no mês seguinte, no mês de abril, eu trouxe a ele a ideia do MEI, né, que seria esse microempreendedor individual. E aí começamos a trabalhar nessa matéria que só veio a ser aprovada em 2008 no Congresso, completando agora 10 anos, sendo um dos maiores programas de inclusão econômica e social do mundo. Até porque tem muita gente do Bolsa Família que migrou para o MEI. Mostrando que é uma porta de entrada para a autossustentação do indivíduo. Presidente, a Receita Federal ela tem uma visão diferente das motivações de um empreendedor querer ser um empresário? Ele tem a visão da Receita.
Eu só quero olhar a receita. Ele não olha, não cabe, porque acaba tendo aquele defeito de cabeça de planilha, entendeu? Você tem que pensar além. Você tem que entender que existe uma curva de Laffer, que para eles não existe, que quanto mais baixo é a taxa, maior a chance de recolhimento. Não, eles têm que botar a taxa alta, porque isso daí é o que vai dar o patamar, e acaba tendo um escape muito grande. Você joga para a informalidade, você gera uma carga burocrática muito em cima, muitas obrigações acessórias. Então a gente tem um contencioso permanente com a Receita Federal. Então nós somos adversários cordiais, porque também os ajudam. Tanto é que o SEBRAE, na nossa gestão, investiu 200 milhões de reais, porque a Receita não tinha dinheiro, para fazer programas de substituição de obrigações acessórias utilizando a tecnologia digital. Foi um investimento que fizemos para poder melhorar o ambiente de negócios. Agora, então é por isso, presidente, que a gente precisa entender muito bem isso, o senhor é craque, com relação ao Sistema S. Há uma polêmica muito grande. O SEBRAE pertence ao Sistema S e por que essa polêmica? Por que essa interpretação, essa impressão de que o Sistema S é uma coisa nebulosa? Não, na verdade, o que você tem é um Sistema S tradicional, que é o dos anos 40, 1940, quando o corporativismo era a doutrina de ação de governo, né? E esse corporativismo tinha no fascismo a sua interpretação. Tanto é que todos eram divididos por categoria. Então é indústria, é comércio, é agricultura, a estrutura sindical toda organizada de acordo com o corporativismo, e aí se determinou que a formação de mão de obra, que é uma coisa muito importante e que, aliás, o Sistema S tradicional cumpriu muito bem o seu papel, né? Inclusive no nível de excelência. Isso tem que ser analisado como ativo. Como função social. Né? Como função social, né? E era uma participação sob folha de pagamento. Quer dizer, você tira sob folha de pagamento. Esse sistema é o tradicional através das estruturas sindicais, dos grandes sindicatos, das grandes confederações. Nos anos 90, vem uma nova safra. Essa nova safra que tem no serviço social autônomo, que é uma forma mais desburocratizada de você fazer a administração, porque o recolhimento em folha, o dinheiro não entra no tesouro, ele já vai direto para a entidade, né? E aí o que acontece é que dentro desta situação, criou-se o sistema, como falei, o Serviço Social Autônomo, para a transformação do SEBRAE, com C, que era uma autarquia estatal, em Serviço Social Autônomo. Com S. É um S, tá certo? Serviço, tá? E do SEBRAE nasceu a Apex e nasceu a BDI, que são 3 entidades que têm também no Serviço Social Autônomo, em folha de pagamento, a sua forma de financiamento. Muito bem. O que hoje se contesta é que, como mexeram muito profundamente com a reforma da legislação trabalhista, na estrutura sindical, tanto patronal como dos trabalhadores, no caso do Sistema S patronal, ele deu muito suporte à estrutura sindical. E o que se acha hoje é que tem que separar bem o joio do trigo. Sindicato demais. Hein? Já tem sindicato demais, Então, diz, né? hoje o que está na berlinda é o sistema de representação sindical, tanto patronal como dos trabalhadores. E aí sobra a história do Sistema S, que não foi mexido. E eu acho que ele tem que ser mexido com cuidado, ou seja, tem que ter transparência, tem que ter hoje uma análise de custo-benefício, tem que ter hoje uma análise sobre a eficácia e uma análise sobre o momento que nós estamos vivendo, porque hoje não se fala tanto mais em emprego em carteira, se fala em trabalho, né? O que nós precisamos é trabalho. E qual é a formação que nós precisamos e qual é o sentido que essas escolas devem ter? É uma grande discussão
houve aí a manifestação do ministro, que eu considero um convite ao diálogo. Ou seja, ele da forma dele, falou, olha, quem negociar só corto 30, senão eu corto 50. Então ele mandou dizer que quer negociar, mas que vai ter que reduzir, vai. Nada de facada, né, presidente? Não precisa. Já teve uma aí que quase criou um problema sério. Pois é, mas aí ia matar um inocente que veio a ser o presidente da República agora, né? Matar o sistema S também é um risco, né? Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois vamos falar sobre política, economia e o novo governo. Porque o Sebrae, a gente sabe, já é um sucesso, está consolidado, presta um grande serviço. Agora, destrinchar esse quadro é só para quem sabe, viu? Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o presidente Afif Domingos, presidente nacional do Sebrae. Como o doutor Afif já falou do Sebrae, agora vamos para uma das outras especialidades, a política. Doutor Afif, como é que o senhor analisa essa situação, esse imbróglio criado ontem pelo ministro Marco Aurélio, liberando condenados em segunda instância? Olha, foi uma atitude única, né, dele, imperial, que acabou sendo imediatamente corrigida pelo presidente do Supremo, até porque essa matéria ela tem que ser objeto de uma análise mais aprofundada, né? E já tem hora marcada para essa decisão. A sua antecipação criou um tumulto logo corrigido que não precisava nessa hora. Até porque já há uma programação nesse Dia 10 de abril, né? Exatamente, para poder discutir exatamente o que está escrito na Constituição, é que ninguém será privado da liberdade sem o julgamento em última instância, né? Depois teve essa interpretação de segunda instância já poder ter a prisão, e aí a prisão mais polêmica do Brasil é do ex-presidente. A discussão será em abril, né? A antecipação dessa discussão ela foi extemporânea. Agora o senhor é constituinte, o senhor escreveu essa carta e assinou embaixo.
Qual é a sua posição a respeito dessa questão da segunda instância? Aí não é interpretação, é o que está escrito. Está na lei. E o que está escrito e o que foi colocado como desejo do legislador, esse foi um ponto muito crucial no momento da Constituinte. Acompanhe. Nós estamos vindo de um processo não democrático, né, para uma democracia plena. E aí os direitos, todo o princípio dos direitos foi muito rigoroso. Até porque aquelas prisões que haviam ilegais dentro de um período de ditadura, se colocou muito clara, a privação de liberdade do cidadão é só mesmo depois da última instância julgada. Ponto. Isso é o que está na Constituição. Mas levar 18 anos para julgar, por exemplo, o caso de Paulo Maluf, o senhor não acha que a justiça que tarda ela não se torna injustiça? Não tenho a menor dúvida. Nós temos que ter uma justiça célere. O grande problema é que nós temos o Tribunal Constitucional, que é o Supremo. E esse tribunal, por conta da instância especial, né, acabou num escândalo como esse do Mensalão, que pegou no atacado, porque não é um ou outro, pegou um sistema. Depois veio o Petrolão. Então, e ao pegar todo um sistema com um foro privilegiado, transformou o Supremo em delegacia de polícia. Para investigar, não é essa a vocação do Supremo. E isso daí acaba retardando processos, quando, na verdade, você tem que ter uma primeira instância e uma segunda instância rápida e deixar o tribunal para as questões constitucionais, que é o seu papel. Eu espero agora, parece que há uma consciência nesse sentido, eu converso com vários ministros do Supremo e pessoas do meio judiciário, que, acabado o aspecto do foro privilegiado, que passa a ser agora normal nas instâncias de baixo, nós vamos ter celeridade no processo judicial. O senhor acha que esse protagonismo dos ministros do Supremo é muito também em função do modelo tradicional do Executivo indicar um ministro do Supremo? Olha, eu não vejo problema na indicação, porque ele passa também pelo crivo do Congresso, né? Então você, para a nomeação desse poder, você tem a indicação do Executivo, você tem o crivo do Legislativo, para que haja então a harmonia entre os poderes. Agora, isso foi muito politizado, dizendo que esse está nomeado porque ele é ligado. O Toffoli foi nomeado pelo Lula. E hoje ele deu uma manifestação. Então, depois que chega lá, não é bem assim. Não é bem assim. Você tem uma condicionante e são pessoas com um razoável background jurídico para poder estar em cargo desta magnitude. O que nós temos é que tirar um pouco esse foco do espetáculo em cima do Supremo. Eu acho que o Supremo não devia nem ter os votos televisionados. É a discussão ser lá e quando tem uma decisão, mesmo que ela seja por 5-4, né, por 6-5, por 6-5, né, é unânime. Ou seja, decidiu, é a Suprema Corte, não há porque o fulano votou assim, ele tem que ter a liberdade da consciência do voto dele. Mas depois de votado, segue o conceito de colegiado. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, depois vamos falar especificamente do futuro governo, o que a Fife Domingos espera e como ele vai contribuir com esse novo governo. Você também vai ficar sabendo aqui. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje contando com a presença do presidente do Sebrae, mais um dos políticos mais de credibilidade do nosso país, uma reserva, vamos dizer assim, de credibilidade do nosso país, Afif Domingos. Presidente, o senhor foi convidado ou não foi convidado? O senhor vai participar do governo de Jair Bolsonaro? O senhor vai atuar junto com Paulo Guedes? Olha, Voit, o Paulo Guedes, há 30 anos atrás, foi o responsável pela parte econômica do meu programa de governo quando eu fui candidato em 89. Ele é um liberal e eu tinha uma proposta liberal para o país. Não era neoliberal. Neoliberal é quem chegou depois. Eu sou um liberal de raiz. Tá? E tinha um programa, cujo programa é atualíssimo. E é o discurso do Paulo Guedes. Tá? Então, na hora que você vê, 30 anos depois, esse projeto poder ser implantado, né? E que foi o que o Bolsonaro delegou ao Paulo Guedes, a nossa obrigação, e ele me convidou sim, me convidou para ser um assessor especial, de eu trabalhar com ele, né? Até como um conselheiro, porque nós vamos precisar agora administrar, porque nós estamos num processo político. E nós precisamos ter argumentos políticos. E o governo precisa rapidamente colocar as reformas para que haja um governo efetivamente. E isso depende do diálogo, principalmente com o Congresso Nacional. Portanto, o que a gente pode ajudar nesse sentido é ajudar no diálogo para levar adiante as ideias com as quais nós já estamos de acordo há 30 anos. Pois é, política e economia, elas vão se fazer superposição, né? Tem que fazer. As duas coisas precisam avançar juntas. Tem que fazer. Porque hoje você tem um sistema, você tem um Congresso, né, que tem poder. Tem poder. E o sistema toma lá da cá, que era um sistema que acabou sendo condenado, né, Então hoje, para não ter o toma lá da cá, você tem que ter o convencimento. Você tem que convencer as pessoas, mostrar a realidade. Comprometimento também, né? Hoje, mais do que nunca, que é o que a nação está esperando. Qual é a sua expectativa com relação a esse Congresso que está aí, presidente? Então, já que vai depender muita coisa de votação no Congresso. Sim, você tem muita gente nova que chegou, tem muita gente com uma votação 109 explosiva. nunca foram políticos, nunca então, tiveram. Tem uma votação explosiva, né, e chega aqui com a votação explosiva e ele vai ver que ele vale só um voto também. Eu passei por isso. Né? Eu cheguei aqui também com a terceira maior votação do Brasil na Constituinte. O primeiro foi o doutor Ulisses, o segundo foi o Lula, o terceiro fui eu. Eu cheguei todo cheio aqui, né? Depois eu vi, não, vale só um. Né? Então, esse aspecto e esse aprendizado, dessa humildade, todos vão ter que ter para saber a importância do diálogo dentro do próprio Congresso, daqueles que estão chegando. Então, os 109 são novos, mas nós temos que pegar a turma da velha guarda, que também tem experiência para poder juntar as partes. Quer dizer, poder legislativo, executivo, judiciário, quer dizer, os três poderes precisam ter um consenso para poder olhar o Brasil, para fazer o Brasil melhor. Essa é a posição que eu pretendo ajudar. Nós temos que ajudar nesse entrosamento. E é isso que nós queremos desejar ao senhor. Boa sorte, um ano de muito proveito, de muito trabalho, que vai ter muito trabalho, porque
reconstruir o que foi destruído e aperfeiçoar o que precisa, que está atrasado. Esse é um dos papéis que o povo brasileiro, mais de 57 milhões, depositaram na esperança e na expectativa do novo governo, do qual o senhor vai fazer parte. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que o senhor continue assim, desse jeito aí, e de vez em quando vindo aqui para nos explicar essas coisas de governo. Tá, com muito prazer virei. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.